Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade. Eu sou a Júlia Godoy e vamos começar um quadro um pouquinho diferente, chamado de Liga Conversa, onde vamos juntar integrantes e convidados para discutir diversos assuntos. Hoje estamos com o André, que também faz parte da nossa liga, e vamos conversar um pouquinho sobre moda, o tema dessa semana. Vamos começar falando qual a relação da moda com economia circular e sustentabilidade. Qual a sua opinião sobre isso, André? Bom, por mais que não pareça num primeiro momento, a moda e a sustentabilidade elas têm tudo a ver uma com a outra. Quando a gente fala nesse tema de sustentabilidade, em relação à moda, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é em relação aos materiais utilizados, que realmente são muito importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de utilizar fibras biodegradáveis ou fibras de modo geral, produzidas de maneira sustentável, sem utilizar pesticidas ou outros agrotóxicos, é algo muito importante. Até porque a indústria da moda ela é uma das que causa mais impactos ambientais ao redor do mundo, né? Então, é importante pensar nessa questão de preservação ambiental e de preservação mesmo das matérias-primas, né? Em termos de sustentabilidade para o futuro, até para continuar gerando essa economia no futuro. Mas não é só isso. Também tem outros aspectos que a gente pode falar quando a gente trata dessa questão de sustentabilidade e moda, que é no sentido de como aquele produto é feito, né? Então, os métodos de fabricação também serem feitos de forma a não impactar o meio ambiente. E, além disso, focando em boas condições de trabalho aos envolvidos, porque a gente vê, por exemplo, muitas empresas da moda explorando os trabalhadores. E isso também vai totalmente contra o conceito de sustentabilidade, né? A gente gera dessa forma tanto um impacto ambiental quanto social, Júlia. Sim, com certeza. E vindo nesse gancho, assim, recentemente a Associação Brasileira de Varejo e Têxtil, ele criou um movimento chamado Moda Converso, que em parceria com diversas lojas como a Arezzo, a C&A, Calvin Klein, Carrefour, Extra. E o objetivo desse movimento é fazer com que essas empresas elas realmente sejam mais transparentes sobre os fornecedores que elas usam, as tecnologias que elas estão usando, as práticas que elas estão usando para impulsionar toda essa cadeia deles e também para conscientizar o consumidor sobre qual o papel desse comércio nessa transição para uma moda mais sustentável, socialmente responsável. E é muito legal, né, ver grandes empresas assim tão engajadas nesse assunto, porque acaba trazendo uma margem para outras conversas em pequenas e médias empresas que às vezes nunca nem pensou sobre isso, nunca pensou em o que aquele produto, a obra-prima deles está vindo, né? Então é super interessante. Com certeza, e quando a gente fala de empresas como a C&A, por exemplo, né, que é uma gigante da indústria da moda, não apenas trazendo esses produtos, mas também demonstrando todo o processo como é feito e incentivando o público dela a consumir produtos, por exemplo, 100% à base de algodão orgânico e coisas nesse sentido, é algo assim, eu não sei você, Júlia, mas eu acho muito legal e começa a mostrar pra gente que é uma realidade mesmo, algo cada vez mais próximo de juntar essa questão ecológica com a questão econômica, né, que é justamente o que faz da sustentabilidade o seu próprio nome. Sim, com certeza, é muito legal você ir numa loja e você encontrar essas peças, você olha, nossa, é uma realidade, a gente está começando a viver isso e vai ser possível, né? Acho que a tendência da moda hoje é essa. E outra coisa também que precisamos falar é sobre os nossos hábitos de consumo, que como isso vem trazendo grandes impactos, tanto econômicos como ambientais, porque hoje nós compramos roupas de maneira muito exagerada. Qual a sua opinião sobre isso? Não, com certeza, né? É tudo ao contrário do que seria o ideal em termos de sustentabilidade, né? A gente tem, por exemplo, as estações, e aí conforme tem as trocas de estações, a gente tem super liquidações de roupa e todo mundo querendo consumir cada vez mais peças novas por conta da moda mesmo, mas aí a gente vê a moda sustentável, né, consciente nesse sentido, que vai justamente contra essa corrente que propõe utilizar apenas aquelas peças que você tem necessidade ou tentar, por exemplo, você faz em vez de realizar um descarte, você dá um outro uso para aquela peça, né? Você pode dar para outra pessoa, você pode trocar, você pode vender num brechó, você pode comprar coisas num brechó também, né? E coisas nesse sentido, que vai exatamente na linha de moda circular, né?
que é essa questão de você não só focar em utilizar materiais melhores, mais sustentáveis, mas principalmente na questão de você aproveitar ao máximo aqueles materiais que você já está extraindo, né? Então, tem muitos exemplos de formas de manter essa moda de maneira circular, e a gente tem visto cada vez mais isso. Sim, muito legal, né? E faz até bem para o nosso bolso, porque quando falamos em moda sustentável, vegana, consciente, a galera já vem com um preconceito meio definido que vai ser caro. Aquele de, ser sustentável é coisa cara, é coisa para rico. E não é isso, né? A ideia é bem diferente. É realmente você ir no brechó, reutilizar aquela roupa que você usou no verão passado e seria interessante você usar agora. Você não precisa comprar uma nova roupa. Talvez você modifica ela, né? Leva numa costureira, pede pra ela mudar, fazer um corte, sabe? Repensa o seu jeito de usar. Olha pro seu guarda-roupa e fala, será que eu preciso mesmo de novas roupas? Ou será que eu não consigo trocar com uma pessoa que veste o mesmo tamanho que eu? Então, também seria bem interessante se as empresas e se as grandes marcas pensassem um pouco nisso na hora de criar novas coleções, né? Em reutilizar os tecidos, as peças e fazer disso uma nova tendência, pra gente não ter tanto desperdício por aí de roupa, tecido e gerar tanto lixo no nosso mundo, né? Com certeza. Eu acho até engraçado, né, o que você comentou, porque se a gente parar pra pensar, essa questão de costureiras, alfaiates é algo que a gente tem visto cada vez menos, né? Por causa dessa tendência mesmo de consumir cada vez mais e descartar aquilo que a gente não utiliza. Sendo que às vezes se a gente voltar a essas raízes, né, a gente consegue se beneficiar muito mais, até que nem se falou, no nosso próprio bolso, né? Não ficar gastando com coisas novas enquanto a gente pode utilizar as que a gente já tem. Outro exemplo que é legal disso é, por exemplo, eu preciso de uma roupa para ir numa festa. Eu vou comprar aquele vestido, aquele terno, alguma coisa assim, pra ir em uma festa, assim, tipo, em 10 anos, sei lá, não vou usar aquela roupa de novo. Aí, ao invés da gente comprar essa peça, a gente poderia, por exemplo, alugar ou pedir emprestado de outra pessoa. Então, assim, são vários exemplos que a gente tem no dia a dia de formas de reduzir esses impactos, sabe? É uma coisa bem legal de refletir. Sim, com certeza. E quando também a gente fala sobre costureiros, alfaiates, é uma nova mão de obra, né? São pessoas que a gente vai acabar ajudando, pessoas que às vezes tá fora do mercado de trabalho, que a gente acaba recolocando no mercado e ajudando essas pessoas. Com certeza. Realmente é uma questão que a gente consegue trazer um impacto social e econômico positivos, né? Ao invés de que às vezes as pessoas pensam que, realmente, que nem eu falei, né? Às vezes tem aquele preconceito ainda de que, porque é sustentável, né? Porque é ecológico, vamos dizer assim, não pode andar de mãos dadas com a economia. Mas não, muito pelo contrário, né? Tem um potencial muito grande de gerar empregos também. Sim, com certeza. E agora também falando sobre a moda vegana, que algumas pessoas têm também um preconceito, mas só para deixar um pouquinho claro, a moda vegana não é só não consumir a lã ou o couro, né? Ou que são produtos feitos exatamente de animais. E que hoje nós sabemos que tem muitas peças que são ótimas, mas são feitas a partir de produtos sintéticos. Mas sobre também toda a cadeia produtiva. Tipo, se aquele produto que você está usando teve algum animalzinho maltratado, sabe? Quando a gente fala disso, a gente fala sobre o seu transporte, a gente fala sobre toda essa cadeia. Então, queria saber um pouco sobre a sua opinião e talvez como a gente pode mudar isso. Quando a gente fala nesse sentido de moda vegana, tem duas coisas que se destacam, que até são os selos, né, que tem, que é essa questão de você não utilizar o material e de origem animal, né, no caso, e tanto de você não ter os maus tratos aos animais durante a fabricação daquele produto, né? Então, é algo muito interessante de se refletir. Às vezes tem materiais que a gente consome, como por exemplo a seda, que eu até comentei no último Liga Explica, que, por exemplo, ela não é feita diretamente de nenhum animal, né? Ela é um tecido que, na verdade, é uma proteína de origem animal, que vem do bicho da seda. Só que para ela poder ser produzida, o bicho da seda morre. E são milhões de bichos da seda, assim, morrendo, sendo maltratados, né? Então, assim, é um exemplo bobo, vamos dizer assim, né? Não é um material tão comum, talvez, mas é algo que a gente não reflete, às vezes, sobre os impactos, né?
E extrapolando um pouco a moda, ainda tem os cosméticos, né? Vários cosméticos que, para serem fabricados, são realizados testes em animais, por exemplo. Então também tem essa questão de refletir sobre toda a cadeia produtiva, né? Um negócio bem complexo. Sim, com certeza. E quando a gente vai consumir uma moda, assim, um produto que a gente vê que é de uma marca vegana, é interessante a gente buscar para ver se aquela marca ela é efetivamente vegana, né? Porque existem marcas que eles dizem ser veganos, mas os produtos que eles estão usando, eles nem sabem de onde eles estão comprando, né? Então a gente precisa ficar bem de olho nisso. Com certeza. É aquela questão até do greencashing, né, que o pessoal fala. Às vezes se aproveitar da ideia, do conceito de ecologia, sustentabilidade, economia circular mesmo, para tentar gerar lucro para a empresa. Então você tem que ficar bem atento. E uma coisa que realmente o veganismo, mas também outros movimentos nesse sentido, né, eles destacam muito essa questão de você se aprofundar sobre aquela marca que você está consumindo, né? Você não simplesmente consumir porque é vegano ou qualquer coisa do tipo, não. Você entender como aquele produto foi feito, quem eram os trabalhadores, qual que foi todo o processo de produção daquilo, é isso que se trata, sabe? Então, eu acho que é algo muito legal, é algo que às vezes a gente nem para refletir sobre o que a gente está consumindo, muito menos sobre qual foi a origem daquilo, né? Então, eu acho que é algo que fica de lição pra gente. Sim, com certeza. E a gente pressionar as empresas a serem mais transparentes quanto a isso, serem mais diferentes para que elas realmente possam mudar. A gente não está falando que elas não devem existir, é muito pelo contrário, a gente quer que todas as empresas elas fiquem um pouco mais socialmente responsáveis, né? Com certeza, essa é a ideia, né? A ideia é que no futuro todas as empresas, se possível, sejam assim, né? Focadas em sustentabilidade, pelo menos. Não necessariamente, por exemplo, em moda vegana, né? Mas nesse sentido de moda, pelo menos que todas se atentem à sustentabilidade e sejam transparentes, né? Acho que isso que é o mais importante. Sim, com certeza. A gente vai ter vários benefícios para o nosso mundo. Então eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, André. Muito obrigada a você que está assistindo a gente até agora. E vale lembrar que essa semana nós tivemos 3 episódios do nosso podcast só falando sobre moda. Então, se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar, vai lá no nosso Spotify, dê uma olhadinha, escuta a gente, para a gente tentar tornar esse mundo mais sustentável e circular. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais!